E eu descubro um câncer, primeira, como você trouxe aí, primeiro dia, quando confirma-se que você tem a biópsia, câncer, você fala, vou morrer. Aí veio aquele pensamento, falou, olha, você vai morrer de qualquer forma, com câncer ou sem câncer, por quê? Ninguém vai ficar para semente, ninguém é imortal. Quando você chegou em casa e falou para mim, me contou do diagnóstico, eu já comecei a fazer o velório, o sepultamento. Na minha cabeça eu estava viúvo. Eu olho para essas fotos e falo, olha de onde Deus te tirou. Deus ele guarde acontecer de novo, bora pra luta de novo. A gente espera que não, mas estamos vivos, né? Com os pés sobre a terra. A gente venceu uma batalha e vence de novo. Eu acredito que com Deus tudo é mais leve, né? Sejam todos muito bem-vindos ao episódio 4 da nossa primeira temporada do podcast Santo Negócio. Muito provavelmente esse é o último episódio da nossa temporada, da nossa primeira temporada. E nós aqui estamos falando sobre negócios com viés cristão, apontando as nossas empresas intencionalmente para o reino de Jesus, para levarmos transformação até quem precisa, esperança a quem necessita e também orientação, direção, propósito para aquelas pessoas que têm o seu negócio, mas muitas vezes não sabem para que esse negócio serve além de produzir riqueza. Hoje, a minha convidada é uma pessoa extremamente importante na minha vida, que faz muita diferença. É uma empresária com E maiúsculo, né? Uma pessoa que realmente hoje... Você é sócia de quantos negócios antes da gente começar aqui? Uns 14, talvez? Uns 14, talvez. A Fabiana. Tá aqui a Fabiana Aparecida Neto Marques. Olá. Fabiana Aparecida Neto Marques. É, a minha esposa. Se você quiser chegar mais pertinho do microfone, melhora a captação do áudio, tá? Ok. A Fabiana é minha esposa. Ela trabalha comigo desde 2020, né? Desde 2020. 2020. Junto comigo no grupo Labor Shopping. Hoje, intencionalmente, eu tô de uniforme, né? Porque o Labor Shopping é o que tem patrocinado esses episódios do podcast Santo Negócio. Aqui nós falamos de fé e de negócios. Se você que está nos assistindo tem interesse em patrocinar a próxima temporada, entre em contato comigo. Todos os meus contatos direto, ainda consigo falar diretamente com todo mundo que me chama, estão nos comentários, né, abaixo do nosso vídeo. Então você pode nos chamar aí, que a gente vai trocar uma ideia. Se faz sentido para você, se esse propósito se conecta com o seu, me chama para a gente poder ver como que pode fazer para aparecer aí a tua marca no nosso telão e você nos ajudar a levar essa mensagem de fé, de amor, de esperança e de empreendedorismo para um número cada vez maior de pessoas. Vamos lá, se apresente, meu amor, para quem ainda não te conhece, olhando para nossa super câmera aí. Fale quem é a Fabiana e o que você quiser falar aí nesse primeiro momento. Fique à vontade. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Por meu nada. amor. Eu sou a Fabiana, né? Casada com empreendedora. Primeiro, a Fabiana, filha amada de Deus. Depois, esposa do Rodrigo. E depois, empreendedora. Nós estamos juntos aí, vamos fazer 15 anos. Trabalhando 5, 6 anos. E é isso, gente. Eu preparei uma surpresa para você. Eu já imaginava, só pode. Só pode. É sempre assim. Eu preparei uma surpresa especial para você. E eu vou colocar ela inicialmente. Espero que não borre sua maquiagem. Sua maquiagem seja a prova não é a d'água. prova d'água. Não é? Não é. Então Meu vai Deus. ficar de panda. Já fiquei de panda no meu Vai batismo. ficar de panda. Vou ficar de panda agora. Vai dar certo. Luiz, quando você puder, solta pra gente o primeiro vídeo aí. Olha pra câmera. Eu pra câmera. Pra cá.
Ainda tá liso e loiro. Agora é cacheado, tá, gente? Mais loiro. Você comprou meu lacinho, amor? Me deve o lacinho até hoje. Comprei um curso de cabeleireiro. Né? Vou começar a cortar cabelo. Quem quiser, vou começar a cortar amarrar só ele no real. Só tem esse curso. Eu também. É o recurso que tá tendo. Só esse tipo de corte de cabelo humano e Moderno, prático, fácil. Essa é a Fabiana, gente. Essa é a Fabiana. Esse aí já é o segundo vídeo. Gente, ele rapou a cabeça. Ai, meu Deus, sou nervoso, gente. Os cabelos se Valeu, coem, mas a Luiz. alegria Obrigadão, não. irmão. E aí? Muito bom. O que você passa em sua cabeça ao ver essas cenas, ao relembrar desses momentos? Vitória, né? Fala um pouco mais sobre isso. Aprendizagem. Foi um período que serviu para tudo isso e até hoje, né? Eu ainda sigo em tratamento, agradeço a Deus todos os dias pela minha cura. Mas a gente sabe que todo dia tem um fantasminha, né? E assim, tudo que dói, você já, opa, nossa. Aí você fala, sai pensamento ruim, entrega para Deus. E é aquela história que eu sempre falava, né? Deus lhe guarde acontecer de novo, bora pra luta de novo. A gente espera que não, mas estamos vivos, né? Com os pés sobre a terra. A gente venceu uma batalha e vence de novo. Eu acredito que com Deus tudo é mais leve, né? Fica mais leve, a gente consegue lidar com isso e a gente sabe que estamos aqui de passagem. Que assim que a gente cumprir com o nosso propósito, não ergue nem o braço que Jesus já recolhe, né? Então eu acredito que é isso. Mas foi um período que até eu comentei com você essa semana, eu vi um vídeo na internet e eu vi o rapaz contando a história dele. No contar a história dele, ele estava fazendo a quimioterapia e ele mostra no vídeo dele a quimioterapia e ele estava fazendo a vermelha, que foi a minha primeira fase. Foram 4 sessões da vermelha e eu passei muito mal. E eu tô com o estômago ruim essa semana toda. Eu acho que aconteceu alguma coisa, não sei, mas como eu vi essa imagem da quimioterapia vermelha, eu já comecei a passar mal, porque, gente, nosso cérebro, nosso organismo é muito inteligente. Deus faz tudo perfeito, né? E eu fiquei muito tempo sem poder ver a cor vermelha. E eu amo vermelho, eu gosto muito de vermelho porque vermelho remete vida pra mim. Porque só sangra quem tá vivo, né? Então isso remete vida pra mim e me traz sempre, vez ou outra, eu gosto de ver. Eu não troquei o meu fundo de tela do WhatsApp. É que eu não vou ter ninguém aqui que eu não tenha conversado tudo, eu tenho um monte de coisa, mas é a minha foto carequinha. Eu não troquei as minhas fotos dos perfis de WhatsApp, de redes sociais. Não é porque eu não sinto vontade, às vezes eu até sinto, mas é porque me lembra cada vez que às vezes
eu ultrapasso do limite, que eu excedo a questão de ser um ser humano melhor e acabo naquela linha tênue ali com a sua berba, eu olho para essas fotos e falo, olha de onde Deus te tirou. Muito bem. Eu já te falei isso algumas vezes pessoalmente na nossa intimidade, mas eu quero externar isso agora publicamente. É a primeira oportunidade que a gente tem, né, de gravar o podcast, o Santo Negócio. Uma das É um primeiras. projeto novo e é a primeira vez que você vem aqui. Não por acaso eu deixei você por último, porque eu sabia Você estava preparando seu psicológico, É. agora fala a verdade. da importância. Mas o que eu quero externar aqui pra você é o quanto eu te admiro, é o quanto o quanto eu olho pra você com um olhar de mulher guerreira, forte, destemida. A passagem de Josué de seja forte e corajoso, ela tem a tua cara. Você é essa pessoa. A Fabiana trabalhou durante todo o processo dela de quimioterapia, Me de escravizou. radioterapia. Ela ia para as químios, ia para a rádio e ia para a empresa para trabalhar, porque eu acho que ela não aguentava ficar longe de mim. Com certeza. Mas também ela não queria ficar sozinha, né, com os pensamentos que norteiam uma pessoa que está passando por um tratamento. E vamos lá, falar aqui o seguinte, quando você descobriu que estava doente, você já tinha tomado a decisão de sair do CLT, né? Então vamos destrinchar um pouco isso aí, a gente tem 50 minutinhos para a gente trabalhar em cima Vamos. disso. Vamos destrinchar isso um pouco, para a gente trabalhar dois viés. O primeiro é o viés do tratamento, para dar força para quem eventualmente esteja passando agora por um diagnóstico ruim, por um início de tratamento, por um meio de tratamento que seja. E um segundo viés para a gente falar para aquelas pessoas que morrem de medo de deixar o CLT e começar a empreender, construir o seu próprio sonho, porque eu sempre brinco, amor, você sabe disso, que quando a gente trabalha em regime de CLT, a gente está recebendo para construir o sonho de outra pessoa, né? E você teve essa coragem de aceitar o desafio que eu já vinha te propondo há muito tempo. Óbvio que teve um fator emocional ali, de forte emoção, que te ajudou, né? Um empurrãozinho que te ajudou, mas nem vem ao caso. Mas eu quero que você fale para o pessoal um pouquinho dessa transição do ponto de vista emocional. Quais foram as emoções que te dominaram ou que te impulsionaram durante esse processo de tomar a decisão? Olha, vou sair do CLT, vou sair do meu trabalho, onde eu tenho minha carteira assinada, minha garantia de salário no final do mês, férias, 13º, todas as ditas garantias, né, de um regime de CLT. Feriadinhos. Para você poder empreender e junto já emenda ao final da tua resposta sobre as emoções que você teve nessa tomada de decisão e nessa transição, eu quero que você emenda como foi, porque foi bem nesse momento que você saiu do CLT e começou a empreender que você teve o diagnóstico de câncer de mama. E aí eu quero que você emenda essas duas coisas em uma resposta só. Dá? Bora lá? Dá? Só Então- acho que o tempo é curto, hein? Então começa aí. Vamos resumir. Vamos lá. Bem, na questão da gente de ter essa coragem de sair do CLT, como você colocou muito bem aí, a gente tem essa ilusão, né? Essa ilusão de que eu tô estabilizado. Tô estabilizado, sabe? E eu sempre tive muito medo de ser demitida, de ser mandada embora. E eu nunca fui demitida nem mandada embora de nenhum dos meus empregos, não foram tantos, mas todos eu pedi para sair por ter aparecido uma oportunidade melhor. E dessa vez não foi tão diferente, mas eu acredito que o fato de eu ter saído de onde eu trabalhava, que era algo que eu amava, o que eu fazia, você se recorda muito bem, eu gostava, por mais que tinha dificuldade a gente tem em tudo, mas eu acredito que uma das frases que mais me pegou, o final foi o acontecido que teve, que foi o finalmente, né, a cartada final. Mas foi essa frase que você usa. Quando você trabalha no CLT, você ajuda a construir o sonho de alguém. E quando você empreende, você constrói o seu. E aí você continua ajudando alguém a construir o sonho de alguém. Por quê? Porque nós
Não somos ninguém sozinhos, a gente precisa de uma turma ali junto com a gente. E nesse gancho ainda, eu acredito que só calhou a questão de eu sair, a gente trabalhar junto. Deus já tinha trilhado tudo isso porque ele sabe de todas as coisas. Passado, futuro, presente. A gente já nasce ali, Deus já tem noção de toda a nossa vida. E ele me conhecendo como filha amada que ele conhece, ele saberia que onde eu trabalhava, eu iria me cobrar muito. Por quê? Porque era uma jornada de horas. Não que hoje não seja, mas era uma jornada de horas que se estendia a mais. E durante o meu tratamento, eu tive uns perrengues. Na primeira quimioterapia vermelha, aí eu passei muito mal mesmo. Eu fiquei, você se recorda, eu fiquei 3 dias, eu só conseguia colocar na boca água de coco. Meu intestino prendeu, fui parar no pronto-socorro, descabelando, porque eu passei muito mal. E eu cheguei a pedir para Deus me levar. Porque eu passei muito mal e falei, pai, se for para ser assim, o senhor pode me levar agora. Hoje eu entendo porque algumas pessoas desistem do tratamento. Não é fácil. Falei, mas se o senhor quiser que eu fique, o senhor me dá força, o senhor me ajuda, o senhor me prepara para passar por tudo isso. Para que eu consiga contar a minha história e cumprir com o meu propósito. Tá, deixa eu só esmiuçar um pouquinho mais a sua experiência, assim, ó. Quando você tomou a decisão de deixar o trabalho de carteira assinada e empreender, você sentiu medo? Com certeza. O fato de você ir trabalhar comigo, né, de eu ter te proposto, vamos abrir o teu CNPJ, eu te ajudo, isso te deixou com mais medo ou te ajudou a tomar a decisão? Eu acredito que foi 50-50. Porque eu pensei, se der errado, tá os dois arrombados. Mas porque não estando os dois juntos, um consegue salvar, né? Mas se der certo, os dois Deu bom para os ganharam. dois lados. Exato. Tá. O que você falaria hoje? Você sabe que eu me tornei mentor, né? Você tem acompanhado aí o meu dia a dia e eu me tornei Gente, é uma mentor. loucura. A gente faz 1001 coisas e Deus tem nos dado Amém. horas no dia, sabedoria, tem nos dado direção. É enorme o número de pessoas que falam para mim, você é doido, não dá para fazer essas coisas ao mesmo tempo. Você vai ensinar para os outros aquilo que você faz e as pessoas vão tomar de você o teu mercado. Gente, estou preocupado em zero com isso. Mas você sabe que hoje eu sou mentor e é claro, eu quero explorar esse episódio nosso para a gente poder, de alguma forma, chegar até pessoas que hoje estão procurando por alguém para dar essa instrução. Como que é Sim. o Rodrigo Mentor? Conta aí para a galera um pouquinho. O Rodrigo Mentor, ele pega na sua mão. É igual uma professora no pré-escolar mesmo. Ele te ensina desde o início. Tem os tropeços, não fica tão belo, mas ele tá ali junto, ele tá ali te dando o suporte que você precisa, te orientando. E é aquela história: se perder, perde todo mundo, se ganhar, ganha todo mundo. Então, você não deixa, você tá ali dando o suporte o tempo todo. Você acha que o fato de ter vindo empreender e poder contar com o meu apoio, te trazendo a direção do que fazer e o que não fazer, fez muita diferença no resultado? Se você tivesse ido sozinha, talvez seria um resultado diferente. Como que você enxerga isso? Fez total diferença o Rodrigo Mentor, porque, como esposo, às vezes vocês sabem que a gente mistura as coisas ali. Não perguntei nada de esposo, gente. Não, como mentor, sim, com certeza. Eu mesma, sozinha, eu não teria feito. Até porque eu já tinha tido esses indícios de empreendedora, né? Desde a época de escola, já comercializava na escola frango caipira, quiabo, milho, já tinha essas freguesias, vendia as coisas já na escola, depois eu continuava a vender, mas como aquela minha velha frase, né? Por detrás ali dos bastidores, né? Das cortinas. Você falou de Deus, né? Que Deus já tinha um plano e aí a gente estava fazendo essa transição. No meio da parada, você fez uma ultrassonografia e descobriu que tinha um nódulo na mama. Depois fez uma biópsia, descobriu que era um câncer de mama e aí precisava tratar. Tinha acabado de sair do CLT, começando ali no empreendedorismo, ainda sem muita certeza, na verdade com muitas incertezas. Todas.
Como é que foi essa transição com esse fator emocional de, cara, tô doente, a gente quando ouve a palavra câncer, a gente pensa morri, essa é a grande verdade, né? Quando você chegou em casa e falou pra mim, me contou do diagnóstico, eu já comecei a fazer o velório, o sepultamento, na minha cabeça eu tava viúvo. E eu acredito que isso Sabe de nada, inocente. é, é, eu acredito que isso é muito comum para quem tem o diagnóstico dessa doença, porque o nome em si, ele traz essa taxa de mortalidade, se é que assim a gente pode chamar. Então, como é que foi para você, no meio dessa transição profissional de carreira, você descobrir que estava doente de uma doença que tem uma gravidade tão grande? Entre aspas, foi bom. Porque Fala eu mais já sobre não tinha isso. mais aquela garantia do CLT. Ah, eu vou afastar, vou ficar recebendo um seguro-desemprego. Na realidade, eu não. Eu iria receber, acho que 5 parcelinhas ali, meu fundo de garantia preso, porque a gente cai naquela bobagem de saque aniversário. Enfim. Então, de certa forma, foi bom. Por quê? Porque eu não me permiti ficar doente. Cuidar da doencinha, ir pra casa, ficar deitadinha, ficar ali quietinha. Não. Falei, ó, agora. Lógico que, gente, jamais, eu nunca estive desamparada, nunca faltou nada na minha casa, a gente sempre teve família. Mas isso, de certa forma, trouxe pra mim o seguinte: se eu não fizer, ninguém vai fazer. Porque agora sou eu, é a minha empresa, é a minha cara. Como que eu quero que ela seja vista? Então, assim foi o que eu me agarrei todos os dias. Tinha dia que eu não queria de jeito nenhum, gente, não vou mentir, mas era aquela situação. Eu não poderia ficar sozinha, graças a Deus, meus médicos me passaram muito medo, me tacaram terror, porque eu acho que eu sempre tô boa para tudo, eu sempre consigo fazer. E abrir um parênteses aqui, quando eu descobri que eu tive o diagnóstico, a gente estava bem no boom da pandemia, tá, gente? Então, assim, foram várias pessoas que perderam a vida durante a pandemia, Conta do Covid, né? sim, por conta do Covid. E, e eu descubro um câncer, primeira, como você trouxe aí, primeiro, quando confirma-se que você tem a biópsia, câncer, você fala, vou morrer. Falei, vou morrer. Mas aí Deus é tão maravilhoso, que mesmo quando a gente tá perdido, ele ainda manda o Espírito Santo vir dar alguns recadinhos, né? Aí veio aquele pensamento, falou, olha, você vai morrer de qualquer forma, com câncer ou sem câncer, por quê? Ninguém vai ficar pra semente, ninguém é imortal. Eu falei, verdade. Falei, então eu vou me dedicar, eu parei 1 ano da minha vida para o tratamento, porque eu já fiz a cirurgia no final de 2020, né? Mas o ano de 2021 foi o ano todo em indas e vindas para o hospital, com exames, consultas e trabalhando. Saía da empresa, ia lá, chamava o Uber para não ausentar nós dois da empresa. Eu sempre andei muito, ia muito de Uber, vez ou outra ele me levava quando tinha disponibilidade. E foi tudo assim. Eu só não fiz a cirurgia sozinha porque precisava de alguém. Por quê? Porque eu acho que eu consigo fazer tudo sozinha. E acredito que isso veio pra cá, a calhar ali que não. Que a gente precisa de ajuda. Eu me recordo também um pesar que eu tenho, né, desse tratamento seu é de ter sido pouco participante. Eu participei pouco e reconheço isso, que eu participei pouco. E assim, depois eu fui analisar o porquê, cara, eu tava com muito medo. Hoje eu posso falar porque você tá remida, né? Você já tá, é considerada curada. Sim. Então, eu posso falar abertamente, mas eu tava com muito medo. E eu não podia te mostrar esse medo, porque eu tinha que ser o seu suporte, seu porto seguro, né? Eu te digo. E o Didigo. Não fala assim. E aí, eu me recordo, até com o José Renato eu conversei algumas vezes, e aí, conversando com os amigos, principalmente os mais íntimos, que tinham mais acesso ao nosso lar, nossa, eu chorava muito. Eu chorava muito e aí, tipo, você tava longe, eu chorava. Você chegava, eu engole o choro. Vamos que vamos. Tanto que você não me alisava. Às vezes, eu lembro um dia que eu sentei na cama e eu tava passando muito mal. Mas era muito mal. Eu sentei que eu até chorei nesse dia, eu não tava dando conta de levantar.
o meu corpo, ele mandava a informação, na realidade, o meu cérebro, ele mandava a informação para o meu corpo, mas o meu corpo, ele não respondia. Eu tava com muita dor, eu tava muito cansada, porque são duas coisas que me desestabilizam, que é o fato de eu não conseguir dormir e o fato de eu não conseguir comer. E quando você inicia um tratamento de câncer, pelo menos aconteceu comigo, tá, gente? Isso não significa que vai acontecer com todo mundo. Cada pessoa tem um tipo de reação. Eu tive todas possíveis, eu acredito que Deus permitiu para que eu possa contar. Fala, cara, eu passei por isso. Não significa que você vai passar. E eu falei assim, nossa, eu acho que hoje eu não vou trabalhar, eu tô passando muito mal. E você, nesse momento, por mais duro que você foi, você falou assim, amor, vamos, você não vai ficar aqui sozinha, eu preciso de você lá na empresa, nem que seja pra você olhar, conferir uma mercadoria pra mim, mas eu preciso que você vá. E eu peguei com Deus e falei, vamos. E eu fui. E ainda bem que eu fui. Porque e se eu fico? E se eu passo mal? E se acontece alguma coisa? A gente não sabe. A minha preocupação muito grande naqueles dias que você tava pior era exatamente essa, né? De te deixar sozinho em casa, porque não podia ficar com você, porque a gente tinha as duas empresas para tomar Sim, conta, né? Na verdade, já eram 4 ali naquela época, eu não me já eram recordo ao 4. certo. Mas, e eu não podia ficar com você e não podia te deixar sozinha em casa também. Então, eu tinha que te arrastar de alguma forma. Como a gente tinha o histórico do teu pai e você sempre cobrou o seu pai, né? Eu usava, Sim. não, você, na hora de cobrar o seu pai, você foi boa, agora você precisa ser forte. Então, eu Cuidado com o que usei, vocês falam. cuidado para não ficar preso nas próprias palavras, né? Amor, em algum momento você sentiu medo de que os sonhos que a gente estava construindo juntos não aconteceriam no meio do tratamento? Não, Não, né? Foi muito rápido, né? não, foi. Eu tive. Na realidade, eu vou resumir de novo, tá, gente? É porque assim, ó. Meu pai teve câncer de próstata e bexiga e ele precisou de fazer uma cirurgia. Como você sabe, ficou 30 dias lá no hospital de Barretos e eu acompanhei ele. Durante esse período que eu estava lá, eu estava na recepção, aguardando para depois ir vê-lo lá na UTI. E me veio um pensamento. Quando você voltar, lembra de marcar a sua ginecologista. Aí ai mesmo, preciso ir na minha ginecologista, ela me pediu uns exames, eu tenho que fazer tal, vou marcar. E, junto com esse pensamento, veio um complemento. Aproveita e pede para fazer um ultrassom de mama. Você já vai fazer 35 anos e nunca fez. Falei, nossa, eu nunca fiz um ultrassom de mama, cara. Verdade, vou fazer. E assim foi. Eu retornei, mas aí eu fui na médica, ela não quis me dar o pedido. Aí eu fiz os exames que ela me pediu, repeti o que necessitava, e saí de lá contrariada. Quando eu pedi para ela, ela falou que não precisava. Ela falou que eu não tinha nada, que eu fazia autoexame, que ela me examinava. Era particular, tá, gente? Não era SUS. Mas aí, na segunda vez que eu voltei, eu acabei sendo rude com ela. Porque eu falei, olha, eu quero esse pedido. A senhora pode, por favor, me dar esse pedido? E ela me deu contrariada. Mas ela me deu. E acabou que, naquele momento, eu não fiz, por conta da pandemia. As pessoas mais próximas falavam, não, você tá igual seu pai, né, amor? Você tá igual seu pai, procurando doença. E eu guardei aquele pedido. E quando eu pedi conta do trabalho, na última semana que eu trabalhei, numa quinta-feira à tarde, eu tava retornando do almoço, eu lembro de, assim, é muito nítida essa imagem pra mim. Era entre 13 e 13h30 da tarde, me veio o pensamento, sabe aquele pedido de ultrassom? Marca sábado. Aí eu comecei a ligar. Liguei, marquei e fui. Aí quando eu cheguei lá, eu fiz o exame. E na mama direita, nada. Aí, quando foi para a esquerda, que ele estava finalizando o exame, aí ele falou, olha, parece que tem alguma coisa aqui. Quando ele disse assim, já veio na minha mente, é câncer. Então, eu comecei a me preparar ali. Eu só não quis comentar, mas eu comecei a me preparar ali. E só que eu não poderia fazer nada, por quê? Porque como o médico disse, ele falou, olha, precisa de fazer uma biópsia, porque eu indaguei. Ele falou, é benigno ou é maligno? Ele falou, olha, precisa de uma biópsia, eu não posso te falar. Tem 50% de chance de um ou de outro. E eu fiz a biópsia e deu maligno. Então, quando teve, e aí na época a doutora Janaína, minha médica, beijo, doutora Janaína, ela falou assim, nossa, como Doutora pode? Janaína, a senhora quase me matou no dia da cirurgia. O Fabiano ia ficar vivo e eu morto. Ele não tem paciência de esperar. Escapei literalmente fedendo. Inclusive. E aí ela falou assim, nossa, como pode
tão pequeno, porque quando eu descobri tinha menos de 1 centímetro. A gente ouve muitas pessoas mais leigas falarem assim, nossa, fulano depois que descobriu parece que aumentou. Lógico, gente, porque se é maligno, ele cresce. E se você tem como mensurar com exames, é lógico que aquilo vai aumentando e você vai mensurando com exames. Tem como você diagnosticar. E assim foi. Aí vamos na corrida contra o tempo. Mas eu não tive medo de morrer hora nenhuma. Só pedi pra Deus me levar na primeira quimioterapia. Cirurgia foi tranquilo, os exames foram tranquilos, porque tem cada exame, gente, que é só por Deus. Tem uns lá que, ai, Deus. Mas aí na primeira quimioterapia, que eu passei muito mal, aí eu não achei que eu ia morrer, não, mas eu pedi pra Já me levar. emenda, já que você tá aí, tem uma pergunta aqui que é assim, ó, que eu tinha escrito. Qual foi o momento mais difícil de toda a jornada? E emendando, o que foi que te sustentou nele? Você falou aí sobre essa primeira quimioterapia. Eu me recordo bem também que o pós-operatório foi um momento difícil, embora você tava com pessoas em casa, né? Quem tava em casa? Teu pai? O papai tava a Preta e a Bianca, né? Eles foram me visitar. A preta é a Ívila, que é a Eu irmã da recebi alta, cheguei em casa Fabiana. e fui A cozinhar, Bianca é tá? a sobrinha e a afilhada. E o pai dela, o senhor Elcio José Neto, em memória, que é um meu amigo pra sempre. Meu brode. Eu lembro dele, dá vontade de chorar. Não posso chorar mais não, porque eu já chorei hoje. Aí eu vou ficar muito chorão. Eu sou um homem de negócio, eu não posso chorar. Oh, cotado. Mas e aí, qual que foi o momento mais duro de toda a jornada e o que te sustentou? Foi mais difícil foi essa quimioterapia. A A primeira, primeira, vermelha. a vermelha, a primeira vermelha desse ciclo. Eu fiz um ciclo, o primeiro ciclo do meu. Cada tratamento é de um jeito. Tem gente. Você consegue descrever assim o que você sentiu? Comparar com alguma coisa que a maioria das pessoas já sentiram na vida ou é incomparável com qualquer coisa? Cara, nem das minhas piores ressacas que eu já tive na vida, aquela assim que você fala, nunca mais eu bebo, não chegava nem aos pés do que eu tava sentindo. Gente, é muito ruim. É muito Mas ruim. é o quê? Um enjoo, tonteira, Mistura enjoo, mistura dor, mistura tristeza profunda. Não, depressãozinha assim? literalmente, é uma Ozona. coisa assim, é horrível. Você pensa em comer alguma coisa, aí na hora que você pensa, a boca pensa em comer alguma coisa, aí seu estômago já não manda não que eu vou devolver, não manda não. E eu não poderia O vomitar. que te sustentou no meio dessa... Deus e o meu marido. Meu marido que foi duro comigo, tá, Teu gente? marido sou eu, no caso, só pra lembrar, né? Inclusive é ele. Até que a morte nos separe. Se quiser ficar viúva não, se quiser dar uma separadinha, vai ter que dar uma morridinha. Não vai morrer não, em nome de Jesus. Jesus, Quer recolhe dizer, os dois de uma vez, hein? vai chegar o momento certo, né? Nós sabemos disso. Ninguém nasceu Pra semente. Aqui não. Nós somos eternos em espírito, mas aqui não. Você falou que Deus te sustentou e aí a gente entra em um ponto legal que eu queria conversar com você. Nós nos conhecemos, eu tenho uma raiz religiosa evangélica, familiar, e você uma raiz familiar religiosa católica. Sim. A gente conheceu Bundão de meu Deus. no trabalho, nós nos conhecemos trabalhando, e tanto eu quanto você estávamos com a vida para viver sem pensar no dia de amanhã. E embora nós dois nunca deixamos de crer em Deus, mas a gente também não estava tão preocupado assim em se aproximar dele e em viver a vontade dele nas nossas vidas, como hoje nós temos. Correto. Ok? Ok. O processo te aproximou de Deus? Processo de tratamento? Sim. Chega mais próximo. Sim, com certeza. Te aproximou. Total. Outra coisa. Na realidade, assim, te cortando. Uhum. O que me aproximou de Deus, eu acredito, porque você vê como que Deus trabalha, né? O agir dele é maravilhoso, gente. Ele primeiro preparou você. Sim. Você fez o rema, a gente começou a ir para Sim. Verbo da Vida. E depois eu tive o diagnóstico. E eu acho importante trazer um contexto aqui. Eu vou passar de forma bem superficial por cima. Esse é um assunto muito profundo. Eu quero me aprofundar, eu desejo me aprofundar nesse assunto da dependência química, porque é importante tratar disso. Sim. Né? Mas hoje eu vou passar de uma forma superficial só para dar um contexto do que a gente está conversando aqui. Ok. Eu passei por um problema com dependência química, uso de cocaína, e isso me afundou em um buraco, deteriorou todas as minhas relações com a minha filha,
com os meus pais, com os meus irmãos e também com a minha esposa. Eu passei por um processo internatório, passei por um processo de tratamento psicológico, medicamentoso, grupo de ajuda, tudo o que podia fazer de tentativa para me libertar da dependência química, eu fiz. E eu não conseguia me libertar. E é importante a gente trazer esse alerta, porque é muito comum entre empreendedores. A gente tem na nossa mesa empreendedores, e é muito comum porque o uso da cocaína, ele está relacionado, infelizmente, a poder Sim, e a diversão, Sim. premiação. Eu mereço. eu mereço. Eu mereço uma diversão. E Na realidade é assim, ó, não tá bom, vou usar pra melhorar. Tá bom demais, vou comemorar. nem é tanto esse contexto. O contexto maior é assim, ela te dá uma sensação de potencial maximizado. Então, ela aumenta inicialmente o meu uso por drogas. Para mim, eu tinha encontrado o grande elixir, o que ia mudar a minha história sua de história. vida. Porque eu fiquei muito mais produtivo inicialmente. E depois, óbvio, ela me tomou tudo. Com certeza. Né? Então, é importante trazer esse contexto para as pessoas. Eu vou me aprofundar em um momento sobre isso. Hoje, graças a Deus, eu também estou recuperado. A medicina afirma, salvo engano da minha parte, que faz tempo que eu não olho sobre isso, mas eu estudei muito. No CID-10, que é o CID que engloba a dependência química, ela trata como uma doença incurável, progressiva, e se não for tratada, ela é fatal. Ela vai levar o indivíduo à condenação pela lei, por estar infringindo a lei, Sim. ou à morte, pelo uso contínuo, que vai cada vez mais se aprofundando. Mas eu digo que existe cura para dependência química e essa cura é a mesma que curou o câncer da Fabiana, embora tanto eu quanto ela, a gente tenha nos submetido de modo sábio aos tratamentos humanos que temos disponíveis, mas nós fomos curados pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. E aí, trazendo isso para dentro da nossa conversa, e eu vou fazer um link agorinha com a mentoria Casados com Cristo, nós dois viemos de realidades diferentes, de cultura familiar, Sim. né, relacionada à religião, e existia, em um primeiro momento, meio que uma separação ali. Sim. E é isso que eu quero trazer muito dentro do Santo Negócio, dentro da mentoria Casados com Cristo, que é intencional por parte do mal, e você trata mal como você quiser, pode chamar de diabo, de demônio, de satanás, de capeta, o que você quiser, mas é o mal. Resumidamente, é o mal. O mal faz o quê? Ele separa para conquistar, ele divide para conquistar. Sim. É uma estratégia de guerra. Então, se eu sou cristão evangélico e você é cristã católica, logo, nós dois não podemos frequentar a mesma igreja. Por não poder frequentar a mesma igreja, então não vamos em nenhuma. Olha que estratégia mais incrível e fácil, né? Nós não íamos em nenhuma, de repente, nós sentimos a necessidade, por conta dos problemas que nós estávamos enfrentando. No meu caso, eu procurei com as minhas próprias mãos, embora eu não condene a pessoa que está passando por um problema de dependência química, como o mundo fala, né? Que é sem vergonha, falta de caráter. Não é, é uma doença, é sério isso, é uma questão de saúde pública também. Mas eu entendo que quando a gente chegou nesse momento de uma necessidade de buscar uma ajuda e nenhuma ajuda nos atendeu ou resolveu o meu problema naquele momento, eu fui procurar Deus e onde eu conheci era na igreja evangélica. Aos poucos você foi sendo também, né, levada e eu fui sendo tratado sobre a importância de entendermos, e é aqui que eu quero chegar, que não existe divisão. Nós somos cristãos. Independente se é cristão católico, se é cristão evangélico, nós somos irmãos em Cristo. E nós temos um papel que é representar o corpo de Cristo aqui na Terra. Cristo é o cabeça e nós somos os membros desse corpo. E nós temos um papel de representar a Cristo, mas essa divisão diabólica, demoníaca, satânica, que joga as pessoas, cada um para o lado, para que elas fiquem mais fracas, quase nos destruiu. E eu queria que você falasse brevemente hoje, nós vamos tratar dos dois lados, porque não existe certo e não existe errado no nosso entendimento hoje, a gente consegue conviver muito bem com isso, mas eu queria que você falasse com aquela pessoa que tem uma religiosidade,
que tem esse bloqueio religioso de pensar, eu não vou com meu marido para a igreja de crente, ou eu não vou com a minha esposa para a igreja de católico, por causa que XYZ. Fala um pouquinho sobre a nossa experiência de uma forma resumida, e depois quem quiser entender mais sobre isso, tá aparecendo aqui na tela de tempos em tempos a mentoria Casados com Cristo, né, da qual nós fazemos parte. O pastor Peco e a pastora Flávia, que inclusive é psicóloga, psicoterapeuta, tá aí, ó, na tela, Casados com Cristo. Qual que é o nosso objetivo com a mentoria Casados com Cristo? Servir casais que estão precisando de ajuda, assim como nós precisamos um dia. E lá dentro nós vamos soltar, tratar de tudo isso. Nós vamos falar de prostituição, nós vamos falar de pornografia, nós vamos falar de drogadição, nós vamos falar de alcoolismo, nós vamos falar de religiosidade e de outras tantas coisas. Mas dá aí uma pinceladinha, qual que é a sua visão sobre isso, como era e como é hoje? Hoje o nosso lar, a nossa casa, ela serve a Deus, né? Antes a gente vivia como se não houvesse amanhã, embora ambos conhecessem Deus, tivesse a sua fé, do seu jeito, mas como você trouxe, era assim, ó, eu não vou, na verdade eu nunca me posicionei, eu não vou em igreja de crente. Não, eu só não me sentia bem em ir da mesma maneira que você não se sentia na católica. E eu acredito que Deus, ele faz essas junções justamente para trazer para as pessoas que, cara, ele é um só. Ele é um só. E aonde se reúne um ou dois ou mais e estão falando no nome dele, é isso que ele quer. Então, não é placa de igreja, não é religião. É sim você seguir os princípios, você ser obediente a ele e levar a palavra dele, que é o que ele quer. O que você acha que nos libertou da religiosidade? E quando eu falo religiosidade, gente, eu estou falando exatamente sobre essa guerra que existe entre cristãos evangélicos e cristãos católicos. Nós somos parte de um mesmo corpo. Uma figura de linguagem que eu sempre uso é como se a mão esquerda estivesse dando tapa na cara do lado direito, porque eu não concordo com o que o lado direito está falando. É exatamente isso que a gente faz. É como se a minha mão direita estivesse cortando o meu pé esquerdo, tirando ele fora, porque eu acho que ele tem algum tipo de deformidade, debilidade, vício. É um absurdo isso que acontece. E é essa indignação que Deus tem colocado no meu coração para a gente poder tratar. O que eu acredito que trouxe essa transformação para a gente foi o conhecimento. Conhecimento de quê? Leitura da Bíblia. Leitura da Bíblia. E a Bíblia está disponível para todo mundo. O que na sua visão, você acredita que impeça as pessoas de lerem a Bíblia? Eu acredito que, como as pessoas... É o diabo ou é a pessoa? Não, é a pessoa. O diabo não tem nada a ver com isso. O diabo tem até... O diabo, ele lê a Bíblia. Ele sabe a Bíblia de cor e salteado. É assim que fala, né? É, salteado, é isso. Agora deu um branco. Então, eu acredito que é isso. E a pior parte é assim, ó. As pessoas, elas acreditam no que o pastor fala, no que o padre fala, no que o Instagram fala, no que o TikTok fala. Aí, quando você fala pra ela ler a Bíblia, ela fala, não, mas fulano falou. Cara, vai lá. A resposta de tudo tá ali. Eu acredito que o que quebra essa religiosidade é você ter o conhecimento da palavra. Por quê? Porque alguém te trouxer uma informação, fala, pera lá, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver aqui. Não, mas isso aqui não é bíblico, não tem parâmetro bíblico. Então, não condiz. Mais do que... É lógico que a gente tem a Bíblia para consultar e devemos consultar. Mas eu digo hoje, amor, que à medida que a gente realmente coloca a Bíblia como uma prática de vida, não é ler a Bíblia uma vez por semana, no domingo, quando vai na igreja, quando vai no culto ou quando vai na missa. É você ter a Bíblia introjetada dentro de você. A Bíblia faz parte de cada uma das células do meu corpo. E quando alguém me fala alguma coisa que fere os princípios bíblicos, eu não sou um intolerante que vai falar para a pessoa você tá errada. Mas aquilo tem uma espécie de uma armadura que não penetra no meu ser. Porque a Bíblia, no meu entendimento, ela é um manual. Sim. Ela é um guia prático para uma vida humana bem-sucedida. A Bíblia é tudo de bom, né? E algo assim que... Não fica brava, tá, Patrícia? Algo que eu acredito que faz a diferença, que depois que eu tomei por hábito, celular. Gente, todo mundo tem celular.
aonde você esquece a chave do carro para ir pro carro, mas você não esquece o celular. Então, coloca o aplicativo da Bíblia no celular. Ah, mas não... Cara, você vai pegar o celular para ver tanta coisa desnecessária que não vai te acrescentar em nada, vai chegar uma notificação da Bíblia, vai ali, dá uma lida. Porque chega todo dia, tá, gente? Então, não precisa de você catar lá e ler, porque vai ser algo cansativo, você não vai aprender, vai se tornar pesado. Agora, quando você lê todos os dias, você tá aprendendo e alimentando. Eu gosto muito, amor, da visão do Douglas Viegas, que é o poderosíssimo ninja. Tem muita repercussão na internet. Ele fala, ele não é um cara evangélico, ele é um cara Não. cristão. Ele Ele fala, é um cara mano, rasgado, o que que mudou não a minha alisa. vida foi Jesus Cristo. E eu tô Pronto. nessa. O que ele explica? Como que ele aprendeu a ler a Bíblia? Um cara que era totalmente, com a vida completamente distorcida. Ele falou que um guia religioso ensinou para ele a ler uma página por dia. Pronto. Uma Não página por precisa dia. mais. Fecha a Bíblia e vai embora. Ah, mas eu não entendo. Cara, tem várias versões. Se você não entende, joga no Google. É isso aí. E pra gente fechar esse tema, né, da mentoria Casados com Cristo, o pastor Peco e a pastora Flávia, que também é psicóloga, são as pessoas que estão à frente dessa mentoria. A gente tá como background, eu e a Fabiana, como pano de fundo. Suporte. A gente vai tratar também muito sobre comunicação conjugal, Sim. né? O casal precisa de conversar, vocês precisam deitar na cama, se possível, sem nenhum tipo de roupa, Sem celular. sem tá? celular, e vocês precisam, além de praticar o presente que Deus nos deixou, que é a relação sexual, vocês precisam ter intimidade. Vocês precisam ter intimidade também nas conversas, falarem sobre finanças. E eu e a Fabiana vamos ficar com a parte do pilar de finanças dentro dessa estrutura do Casados com Cristo. Nós vamos trazer uma pincelada sobre empreendedorismo. Casal que empreende junto, Cresce junto. realiza sonhos Junto. juntos, Vem dó de rã. descobrem novos sonhos juntos e enriquecem juntos. E quando a gente fala de riqueza, nós nunca estamos falando apenas do recurso financeiro, também, porque o recurso financeiro é uma parte da riqueza, mas ele não é toda. Nós estamos falando de uma prosperidade que representa o crescimento pleno do ser humano em todas as áreas da sua vida. Então, nós vamos tratar a respeito desses temas. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a mentoria Casados com Cristo, nós estamos lançando, acredito que quando sair esse episódio, os meus planos é que eu lance um episódio a cada mês. E quando sair esse episódio, muito provavelmente a gente já vai estar rodando a primeira turma. Né? Mas se você tiver interesse, fizer sentido para você, caminhar com pessoas que têm como pilar Jesus Cristo, pilar principal de vida, Jesus Cristo, Base. Bíblia, né? Para a gente usar a Bíblia não como um livro religioso, mas como um livro espiritual que vai guiar as nossas vidas para ter uma vida melhor. Quiser caminhar com pessoas que são imperfeitas, porque nós estamos trazendo aqui de forma rasgada para vocês nossas tretas de vida. E lá dentro da mentoria a gente vai ainda mais profundo nisso. O Peco e a Flávia também têm uma história de vida que mano, você olha e você fala, como é que esses caras estão juntos? Loucura com doideira. Não tem como esses caras estar juntos. E eles estão. Por quê? Porque Jesus Cristo é a base. Jesus Cristo é o elo que une as nossas alianças, né? Ele é quem nos unifica. Então, quiser saber mais, entra aí depois, a gente vai deixar o link na descrição dos vídeos. Se você está vendo esse vídeo como um corte em qualquer rede social, vai ter um link aí, algum botão para você clicar, para você poder falar com alguém do nosso time que vai entender o seu momento, se é o seu momento. Rodrigo, quanto que custa a mentoria? Eu nem sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Tem um custo, tem um investimento, porque a gente só dá valor naquilo que a gente paga, infelizmente. Mas nós também, eu estava tratando sobre isso com o Peck e com a Flávia, essa semana. Sim. Nós também teremos algumas vagas que serão vagas sociais, para ajudar aqueles casais que eventualmente não tenham nenhuma condição Mas financeira. eles precisam se inscrever e correr o quanto antes, né? Precisam, porque as vagas são limitadas, Sim. porque a gente não consegue atender todo mundo com a excelência que precisa. Nós vamos ter eventos, vai ser assim, um negócio incrível. Deus tem colocado isso no nosso coração e tem tratado sobre isso. Bom, nós falamos de fé, falamos de CLT.
Você lembra do momento, aí voltando lá para o contexto do tratamento, da cura, você lembra do momento em que você percebeu que estava vencendo essa batalha? E se sim, qual foi o sentimento? Bom, eu me sinto vitoriosa desde o início, né? Cada etapa que eu concluía era mais uma Então não vitória. teve um momento que você falou assim, aqui escapei. Não, Não. não, porque é, eu me declaro curada todos os dias, mas eu não posso me dar ao luxo de achar que, ah, nunca mais. Por quê? Porque existe N fatores que podem, de certa forma, desencadear uma recidiva. Longe de mim. Por quê? Porque se eu tenho fé e eu declaro que eu sou curada, aí eu creio nisso. Mas eu seria hipócrita e ignorante a ponto de falar, não, eu tô imune e nunca mais. Não, não é isso. Não é assim que acontece. Então, eu me sinto vitoriosa desde o início. Muito bem. Muito bem, mas muito bem mesmo. Pois diga. O que o câncer tirou de você? E o que ele te deu? O câncer tirou de mim meus cabelos, meus pelos e um pedaço da minha teta. E, e ele me trouxe relacionamento e identidade com Deus. Uau. Fala mais sobre isso, relacionamento e identidade. O que é identidade com Cristo, com Deus? Se eu sei quem eu sou em Cristo, eu não vou aceitar qualquer migalha, qualquer coisa que trazem para mim. Por quê? Porque o meu pai, ele é aonde as suas vistas alcançarem, ele é dono de tudo. Ele é dono do ouro, da prata. E aqui eu não estou falando de dinheiro nem de bens financeiros. Eu estou falando que ele é dono de tudo. E Como, eu tenho acesso direto ao pai. como alguém sabe que tem intimidade com Deus? Você cria, você busca. Quando você quer conversar comigo, você não me procura? Você não se esconde? Não. Então é isso, você tem que buscar, porque Deus ele está disponível para todo mundo a todo momento. Ele está aqui agora nesse momento. Cabe a mim. Por quê? Porque nós temos livre-arbítrio. Então, assim, quando às vezes eu falo de Jesus para alguém, porque, cara, quando eu comecei a ter esse contato com Deus e eu vivo isso e eu começo a falar, eu já começo, me dá aquele calor no coração, aquela coisa boa. E eu quero que as pessoas, principalmente quem a gente ama, vivam, sintam isso. Como que é esse relacionamento, essa sensação, esse amor divino. E as pessoas simplesmente não querem. E, e você tem que aprender a respeitar, entender que elas têm livre-arbítrio. Uau, isso aí mudou a minha vida. E é difícil. É difícil. Eu quero te fazer um desafio grande, né? Já estamos caminhando para o final. Vamos fazer mais. Não! Vamos Mais, fazer mais, mais. Vamos mais, fazer mais, mais mais. depois. Quem sabe na próxima Gente, temporada, né? patrocina aí, gente. É Se isso aí. vocês gostarem do conteúdo, Não, patrocina a gente aí. tem tanto fornecedor, né? Que é só conversar porque a gente não abre a Du, boca. Duardo, Ângela, Ângela, querida, ó, Perfecta saudades. Vivi. Vivi. Vixe, cara, até o senhor Ricieri da Ricilab, meu Deus. J Prolab, Casme, J patrocina Prolab, aí. Casme. Não, seria até injusto a gente falar China, agora a China tá nos China até a patrocinando, né? China. Ai, a gente esqueceu da Fitos, Da nossa Fitos, Container, recém-chegada. Fepla, né? Oh, Tantos tantos outros outros. parceiros aí que nos ajudaram a Muitos. chegar até aqui e nos ajudam a crescer a cada dia. Mas o desafio que eu tenho para você é, essa história sua precisa ser contada. A gente está contando aqui de uma forma muito superficial. E eu sei que queima no seu coração um desejo que às vezes falta um pouquinho de compromisso para poder colocar isso em prática, mas pensa o quanto você vai servir pessoas através desse desafio e o quanto as pessoas vão ser abençoadas por meio do resultado desse desafio que eu estou te fazendo hoje. Senta que lá vem história. Porque realmente, talvez ou talvez não, certamente, um dia nós não estaremos mais aqui. Mas se você tiver cumprido esse desafio, talvez você vai impactar pessoas além do nosso tempo. E eu estou falando de escrever um livro, que você coloque essa história de superação dentro de quantas páginas forem necessárias, para que as pessoas possam ter acesso a essa história, para que você possa contar essa história para as próximas gerações, para os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos,
ou se nós não os tivermos, para as próximas gerações que vêm depois da gente, ser abençoado por essa história de superação que você tem tão linda. E aí? Topa o desafio? Bora. Bora? Então agora é o seguinte, tem que pôr data. Quando que sai o livro? É porque é assim, amor, senão a gente não faz, você sabe. Vamos. A gente fica empurrando com a barriga. Nós estamos em 2026. 26. Quanto tempo você levou para Nós escrever o estamos seu? gravando esse episódio em fevereiro de Quanto 26. tempo você levou para escrever o seu? Eu levei... Não, o meu livro é uma história muito louca. Não, é o meu também É uma vai história ser. muito louca, porque assim, ó, eu comecei a escrever um monte de vezes, desde menino. Ah, E o que eu escrevi em um fim de semana. No que ficou pronto. Inclusive, nós vamos falar sobre ele aí. Se você puder, Luiz, depois colocar na tela pra gente o livro... Como é que chama o meu livro, amor? Tá aí, ó, Milhão Descomplicado, né? Como produzir seu primeiro milhão a partir de R$10. É a história que conta como que qualquer pessoa com R$10 na mão está a apenas 17 dobras. Cara, eu fiz isso lá na plataforma internacional. Aquele vídeo lá é top, hein? Em 17 dobras, escrevendo no quadro do Marçal. Do Marçal. Como Marçal! Como qualquer pessoa... O Marçal tá convidado para Marçal. participar do podcast Pablo Santo Marçal, Negócio. agora eu te desafio. É, será? Será, meu Deus do céu? Tudo é possível ao que crê, eu creio. Diego, faz a ponte. Chama a Leandro, existência. ajuda. Chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Então, assim, a história do livro é sobre um adolescente que começa a empreender, um jovem rapaz que começa a empreender com R$10 e em apenas 17 dobras depois é assim, ó, 10 vezes 2, 20, 2 é 20 vezes 2, 40 e assim vai. 17 dobras dessa, a pessoa faturou o primeiro R$1.000.000. E assim, qualquer pessoa consegue fazer isso, né? Dá pra fazer. Dá pra fazer, Precisa só que tem que acreditar, querer. precisa querer, precisa Precisa de fazer. haver renúncia. Então foi assim, um fim de semana eu escrevi. Foi muito top, o livro tá saindo, o livro tá saindo agora na editora, né? Porque eu vou fazer a parte impressa dele. Quem quiser vai ter uma promoção para esse episódio, eu vou colocar ele a apenas R$19,90. Tá de graça. Tá de graça. É R$49,90 o digital, eu vou colocar R$19,90 o digital só para quem tá vendo esse episódio. E o livro Gente, físico... aproveita, a hora é agora, hein? O livro físico já vai estar pronto quando a gente lançar esse episódio aqui no YouTube. Já vai estar pronto e você também vai poder comprar o físico. Quem comprar o físico e falar que assistiu aqui, eu mando autografado. Uhul! Fechou? Então aí põe a data pra nós. Quando que sai o teu? Porque se a gente não pôr data, amor, a gente não vai fazer. E se você pôr data, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a escrever. Vai, eu me comprometo a escrever um capítulo. Você me dá lá um espacinho pra mim colocar um capítulo dessa história. Ah, bota aí. 2030. Vai ficar pronto antes, gente. Será que ela é Mas procrastinadora? É só pra não apavorar. Se acontecer alguma coisa, dá prazo. Vai, fala sério agora. Falei sério. Fala sério agora, o quê? Tô ouvindo julho? Não. Não? Não. Dezembro de Não. 2026? Não. Vamos botar aí. Ó, se você escrever uma página por dia, é simples você escrever uma página por dia. Te ajudo com o cronograma. Ah lá, já colocaram lá, ó, 2030 não é possível. Não, Pronto. Obrigada. não, Obrigada, Luiz. Não, Luiz. Obrigado, Luiz. Vai. Deixa eu ver aqui. Quanto que dá meu aniversário 2030? Não, amor, mas tá longe demais 2030. Nós estamos em 2026. Você vai levar 4 anos pra escrever um livro. Você é doida. Você vai escrever uma palavra por dia? Tá, então vamos colocar... Ó, você escreveu uma página por dia e é simples. Você escreveu uma página por dia, em 4 meses você tem 120 páginas do livro. Eu pago pra você a edição, ó, já tá baixando. Tá baixando. Tô gostando, Luiz. Pode pôr aí. 19 de abril é meu aniversário. Pode botar aí. Até 19 de abril de 2027. Promessa é dívida, consegui o que eu queria. 19 de abril de 2027. Eu vou entregar antes, vocês vão ver. Vai entregar antes, eu tenho certeza disso. Você é uma pessoa comprometida. Você é fera demais. Vai sair o livro da Fabiana aí. E ela vai tratar sobre diversos temas. Já tem um nome, não, né? Vai pensar sobre Eu não o nome. sabia nem que eu ia escrever, ué. Então. Mas no próximo episódio já vai ter um nome. E você vai trazer, eu tenho certeza que você vai falar uma linguagem que as mulheres vão entender. E você vai Sim. tratar muitas vidas. Eu tô pondo pressão, mas não sou eu. É Deus que tá falando através Sim. da minha boca com você. Você sabe o que você tem queimando no seu coração. O que ele já tratou com você sobre isso ou não. Mas o fato é que eu sou aqui apenas
um jumento, um interlocutor falando com você Ficou sobre bom, aquilo que ele colocou no teu coração. Eu também tenho, pra gente finalizar aqui, eu tenho o curso Expresso, né? Eu tenho um programa Expresso, que é o Mercado Livre do zero à primeira venda. É bem simplesinho, que se você entrar nesse treinamento e aplicar, com 7 dias você saiu do outro lado do mergulho. O que o curso Expresso Mercado Livre do zero à primeira venda promete e entrega? É um treinamento rápido, que a pessoa vai fazer da forma certa. Abrir a conta dela no Mercado Livre, criar o MEI, que é o CNPJ do microempreendedor Sim. individual, da forma correta para já ser formalizado, porque o Mercado Livre vai enxergar ele como profissional. Se você abre como CPF, o Mercado Livre olha para você como amador, não como profissional. Vai criar o MEI, criar a sua conta pessoa jurídica dentro do Mercado Livre, o primeiro anúncio e fazer a primeira venda. A maioria das pessoas travam, sabe por quê, amor? Eu tô identificando? Porque elas querem começar a vender na internet e a primeira resposta que elas querem é: qual produto campeão que eu vou vender? Produto campeão é um resultado natural de quem faz muitos anúncios. Você sabe, a gente tá lá dentro do grupo empresarial Labor Gente, Shop. só não vende o que não está anunciado, tá? Exato. Então, assim, essa é a promessa, criar o CNPJ MEI da forma correta. Rodrigo, mas eu já tenho. Ok, já deu o primeiro passo. Vamos para o segundo. Criar a conta pessoa jurídica dentro do Mercado Livre a Sim. partir do seu CNPJ MEI. Depois fazer o teu primeiro anúncio. Rodrigo, eu não tenho produto. Tchacupai, eu tenho. Tem um supermercado perto da sua casa? Aí, Uma ó, mercearia? já lá e vai, quer ver? Conveniência, tem? Já Pronto. tá pulando etapa ela. Então, Tá já na fazenda? Vai lá na dispensa da sua mãe. Já faz isso, entra pro nosso treinamento, vai ser um prazer servir a sua vida, eu te ajudo a fazer o teu primeiro anúncio, um passo a passo muito simples, em formato de videoaula, e te ajudo dentro do nosso grupo de alunos, eu garanto que você vai fazer a primeira venda. E depois, as outras 9 vendas para você ativar o seu termômetro de reputação, é só seguir o mesmo passo a passo da primeira, você vai fazer 10, você vai fazer 100, você vai fazer 1000. Quando é fé que não, você tá trazendo um container da China como a gente tá fazendo Só hoje. pontuar aqui, porque hoje já é um grande dia, né? Sim, Nós tivemos a primeira venda na conta do Pedro, que começou essa história conosco. é isso. E eu tô documentando a história do Pedro dentro do meu Instagram. Se você quiser me seguir lá, Segue lá, acompanha lá. Rodrigo Eu apareço lá Marques, também, pouco, mas eu apareço. @rodrigomarques.marketplace. Seu Instagram, quer falar pra galera? Neto com 2 T's, Neto Fabiana. É uma carequinha bonita que tá lá. É isso aí, a Fabiana também tá lá no Instagram, se vocês quiserem seguir ela. Eu tenho uma pergunta final para você responder bem rapidinho aqui. O que você acredita que Deus construiu dentro de você através dessa jornada toda? Estamos juntando aqui a mudança profissional, né? A mudança de carreira profissional e o tratamento de cura do câncer de mama. O que você sente que Deus construiu dentro de você? Na realidade, ele não construiu, ele reconstruiu, né? Uau. Porque eu já era uma obra perfeita. Só que eu não me vi assim e eu me permiti me danificar. E ele veio e restaurou. Amém. Coisa boa. Amém. Bora encerrar? Bora, que pena. Que pena. Oh, Bom, eu tenho um costume de terminar os outros 4 episódios, os primeiros 3 episódios que eu gravei antes desse. A gente terminou com uma oração esse é o último? da primeira temporada, da temporada 2026. Melhor sempre que pro final, viu, Sempre, gente? igual vinho, né? Igual vinho, quanto mais velho, melhor. Dê sua mão. Começa uma oração pra gente, eu concluo. Você quer fazer algum agradecimento antes de orarmos? Eu agradecer primeiramente a Deus, Uhum, a você por tudo que nós já passamos, pela tua paciência, a tua disposição, o homem que você tem se tornado a cada dia em Deus, amém. em uma busca contínua. Glória a Deus por isso. E agradecer aos nossos familiares, nossos amigos. Beijo um pai e mãe, já não tem, né? Eu já ia brincar aqui com a Xuxa, mas não ia dar certo, não. Enfim, é um momento de Brincadeirinha ré, agradecimento. ruim sem graça, né? Né? Escapou. Aham. Vamos orar. Vamos lá. Você começa, depois eu concluo. Ok. Pai querido e amado, te rendemos graças, Senhor. Sim, Gratidão papai. por mais um dia de vida, por a oportunidade de falar do teu amor, da tua misericórdia, da restauração que o Senhor fez em nós, Pai. E que nós possamos ser o elo que leva até o nosso próximo, o teu amor, a tua palavra. Que a semente seja lançada, Pai. Prepare a terra, Senhor. Sabemos que o mal está aí, ele cerca com que essa semente cresça. Mas sabemos do teu desejo, da tua vontade. Nós estamos aqui para isso, Senhor. Que possamos ser os teus mordomos, Pai. Que possamos ajudar as pessoas em todas aquelas áreas que elas necessitam.
Usa-nos, Senhor, que seja feito conforme a tua vontade. Espírito Santo de Deus, faça morada em nosso coração. Não nos abandone, Pai. Nos guarde, nos restaure. Nos traga para a tua luz, Pai. Que nos encha da tua alegria, do teu amor, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Amém, Pai. Nós te agradecemos por esse tempo. Eu sou muito grato a Ti porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui. O Senhor sabe de Amém, todas Pai. as coisas, o Senhor restaurou as nossas vidas, o nosso casamento. Amém. E embora nós estejamos aqui nos expondo, contando as nossas histórias, as boas e as ruins também, mas nada disso é sobre nós, não é sobre o Rodrigo, não é sobre a Fabiana, mas é sobre Jesus Cristo e o Amém. caminho, a verdade e a vida, sobre o qual ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Nós te agradecemos porque hoje nós temos vida e não qualquer tipo de vida, nós temos uma vida abundante. E essa vida abundante só foi possível porque um dia nós nos aproximamos de você confiadamente. Você nunca mudou e nunca mudará. Você sempre esteve no mesmo lugar. Você sempre volta ao jardim ao final do dia para se relacionar com nós, conosco. Mas às vezes nós nos perdemos. Eu oro por aquelas pessoas que vão chegar até esse vídeo e que precisam de uma reconexão contigo. Seja através, Senhor, das nossas mentorias, seja através dos nossos vídeos, das nossas redes sociais, ou através de qualquer outro canal que possa levar até o caminho que é Jesus. Que essas pessoas possam ser transformadas, Pai. Nós te amamos com todas as forças do nosso ser. E eu te peço uma única coisa, Senhor, que não retire de nós o teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, essa é a oração que nós fazemos. Amém. Amém. Amor, obrigado por ter participado. Obrigado pelo convite. Por ter topado. Por ter pego de surpresa. Gente, ele me falou desse podcast É, terça-feira à noite, tá? É. Ele não me disse nada. é isso aí. Calça curta, literalmente. Mas era pra não estragar a surpresa. Que bom. Obrigada, bom? meu amor. Por Foi nada. muito bom. Você que assistiu, muito obrigado. Não esquece de Obrigada. se inscrever, de curtir, comentar e compartilhar esse episódio para que a gente possa atingir uma quantidade maior de pessoas. Eu tenho descoberto cada dia mais que as redes sociais funcionam na base do comentário. Comentou, a parada bomba. Então comenta aí, Comenta. manda um foguinho, um joinha, um beijinho, qualquer coisa. Só Só- aparece lá. Só para que a gente possa... Eu não quero o Rodrigo aparecer, tá? É para que a gente possa levar essa mensagem de evangelho, do evangelho de Jesus, das boas novas de Cristo, até quem precisa. Um grande abraço, muito obrigado e até a nossa próxima temporada. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.